Deixa o Luís, deixa o Luís, deixa o Luís, deixa o Luís trabalhar. Ele tem palavra, ele tem valor. Deixa o Luís trabalhar. Deixa o Luís, deixa o Luís. É um clássico das greves, a guerra dos números, mas desta vez o governo foi bem longe na desvalorização. A esmagadora maioria dos trabalhadores do país está a trabalhar. O país está a trabalhar. Escolas fechadas, consultas adiadas, voos cancelados, comboios parados. 3 milhões de trabalhadores em greve, disseram os sindicatos. Pelo menos 2 milhões mudaram a rotina no dia da greve geral, segundo um estudo divulgado pelo Observador. Mas nos setores privado e social, o reporte que existe é de adesões à greve entre 0% e 10%. E o país escolheu trabalhar. Aos que não trabalharam, o governo, pela voz do António, que até arregaça as mangas em dia de greve geral, garante tratamento respeitoso. Esse exercício de protesto é minoritário, corresponde a uma minoria que nós respeitamos. Respeitamos minorias e maiorias. Deixa o Luís, deixa o Luís, deixa o Luís, deixa o Luís trabalhar. Ele tem palavra, ele tem valor. Deixa o Luís trabalhar. Olá, olá! Tinham saudades minhas? Ora, aqui estou eu, voltada de umas brevíssimas férias para moderar uma reunião da nossa Comissão Política, ainda no rescaldo da greve geral e com uma decisão bem fresquinha do Tribunal Constitucional sobre a Lei da Nacionalidade. Esta segunda-feira, os juízes do Constitucional derrotaram em vários casos por unanimidade aquilo que era fundamental na nova Lei da Nacionalidade. A perda de nacionalidade por condenação em tribunal, que não fazia propriamente parte do diploma da Lei da Nacionalidade, precisamente para tentar evitar uma decisão deste género, e foi colocada numa alteração ao Código Penal, mas, sobretudo, aquilo que o PS tinha feito muito fincapé no debate, a possibilidade de a nova lei fazer voltar ao ponto zero todos os pedidos pendentes. Os juízes do Constitucional consideraram que viola o princípio da confiança no Estado. Também a perda de nacionalidade por fraude consideraram que estava mal sustentada e, no fundo, aquilo que os juízes validam na nova lei da nacionalidade é a alteração de prazos, o que é uma opção do governo de estender os prazos necessários de residência legal em Portugal para poder pedir a nacionalidade portuguesa. É uma decisão que foi anunciada esta segunda-feira à tarde. São 5h30 da tarde de segunda-feira, 15 de dezembro, e tenho, ainda que à distância, mas como se fosse aqui comigo, o David Diniz e o Vítor Matos, comissários habituais. Olá, Olá, David. Olá, olá. Olá, Vítor. Olá, Political Junkies e a toda a gente, que eu tinha o microfone desligado. E a Paula Queiro Varela. Olá, Paula. Olá, Eunice. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast. Ora, sejam todos muito bem-vindos e vamos lá tentar juntar greve e lei da nacionalidade, já que tudo acaba por bater no governo e no mesmo ministro que tomou as dores do governo no dia da greve geral e é a principal cara da lei da nacionalidade.
Se a greve foi inexpressiva, segundo Leitão Amaro, Paula, será que o acórdão do Tribunal Constitucional que derrota a lei da nacionalidade também pode ser considerado inexpressivo? Olha, ainda há bocadinho recebi uma mensagem, logo assim que foi conhecido o acórdão, que dizia mais ou menos isso, que a esta hora estava o António Leitão Amaro, Ministro da Presidência, a considerar que eram inconstitucionalidades inexpressivas. E, portanto, já se brinca com o caso. O assunto, obviamente, é mais sério do que isto, mas apostaria a esta hora que o Governo tenderá, de alguma forma, sim, a desvalorizar as normas que foram consideradas inconstitucionais, não, à semelhança do que fez com a lei de estrangeiros e das inconstitucionalidades também na altura determinadas pelo Tribunal Constitucional, acho que vai aqui expurgar o diploma dessas inconstitucionalidades, presumivelmente, e avançar com o processo, no fundo. Portanto, obviamente terá de negociá-lo outra vez, no caso estes pontos das normas consideradas inconstitucionais no Parlamento, mas há aqui pontos que claramente vão ao encontro daquilo que o PS defendia, que eram questões que o Governo estava a entrar por questões que seriam forçosamente inconstitucionais, por isso pediu também esta avaliação prévia, usando este mecanismo pouco habitual da lei, mas o PSD disse, quando apresentou também ao Tribunal Constitucional, num gesto e enquanto respondeu ao pedido do PS. Sim, no fundo, numa chave que eles usaram como uma solução para contrapor ao pedido do PS, disseram, ao Expresso, no caso, que não tinham acordos com o Chega para a Vida. Agora, gostava de perceber, vamos perceber seguramente nos próximos dias, mas é uma curiosidade que fica aqui registada. Se vão, então, voltar a conversar com o PS nestes pontos onde esbarraram da primeira vez que tentaram negociar. Ou se vão voltar a avançar com o Chega. David, achas que esta decisão encaminha ou pode encaminhar o Governo para um diálogo com o PS? Em rigor, e respondendo diretamente a isso, porque gostava de fazer aqui um ponto de ordem sobre a capacidade ou não de o Luís trabalhar, ou de reformar, como ele costuma dizer. Já lá vamos a esse ponto de ordem. O que me parece é que, tendo em conta tudo o que foi rejeitado por inconstitucionalidade no Tribunal Constitucional, se o Governo fizer o que é razoável, ou se quiseres, o que é habitual fazer-se nestes momentos, que é limpar as inconstitucionalidades, pouco sobra que separe o PS do Governo nestes pontos, depois da negociação que estava em curso. Não sei se era a posição natural do Partido Socialista, mas isso é outra conversa. Portanto, o que seria natural era que isso acontecesse, até porque o Chega tinha considerado decisiva aquela norma que acabou por ser autonomizada, porque era a única que o Governo achava, e a maioria de PSD e CDS achavam que seria declarada, ou que poderia ser declarada inconstitucional. Eu lembro-me, aliás, que a reação do PSD, quando o PS suscita ao Tribunal Constitucional esta apreciação, a reação do PSD foi dizer, e as palavras julgo que eram exatamente estas, uma divergência política não é uma inconstitucionalidade. Portanto, o PSD reduzia a uma divergência política as dúvidas de constitucionalidade que os juízes do Tribunal Constitucional acabaram por declarar inconstitucionais por unanimidade na sua larga maioria. E apenas uma não foi por unanimidade porque houve um voto vencido. Vejamos, isto não é uma derrota. É bastante diferente do que aconteceu com a lei de estrangeiros.
É mais acentuado, bastante mais acentuado, porque na verdade estamos a falar de uma lei ainda mais sensível. E o que acaba por passar por constitucional são o que nós podemos, concordando ou discordando das normas em causa, são na prática opções políticas, são política pública normal, aumentar os prazos mínimos para se pedir a nacionalidade portuguesa é uma opção política que, aliás, é seguida em muitos Estados, há opções muito divergentes. Outra coisa são as normas que são declaradas inconstitucionais por violarem princípios básicos da Constituição portuguesa. Portanto, a minha primeira conclusão disto é o radicalismo é inconstitucional. E isto devia ser uma questão básica para qualquer governo. Infelizmente, para este governo, por motivos estritamente partidários e de pequena luta política, isso não foi o percepcionado. Vítor, também achas que o radicalismo é inconstitucional e uma derivada disto, uma lei da nacionalidade sem estas normas declaradas inconstitucionais, vale de alguma coisa para o Chega? Bom, quer dizer, primeiro, esta decisão, eu tirando a fraude manifesta, a parte da fraude manifesta que eu ainda não percebi muito bem qual era, porque é que foi declarado inconstitucional. É porque não salvaguarda o princípio da boa-fé. Ok. Eu tenho os princípios rudimentares de direito constitucional por duas vias, porque tive que estudar isto na faculdade, mas só tive uma cadeira, com o Dr. Basílio Horta, muito obrigado ao professor Vilas, e por via da experiência profissional ao longo destes 30 anos de carreira como jornalista político. Isto é muito diferente da experiência do currículo do Sr. Professor Dr. António Leitão Amaro, que nos seus interesses de investigação pode ler-se no perfil dele dos docentes do Grupo de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito de Lisboa, do Instituto de Ciências Político-Jurídicas. Dos seus interesses é o direito constitucional, para além dos outros, direito da comunicação social, do ambiente e direito da energia. Bom, quanto ao direito constitucional, eu não posso acreditar que um professor, um jurista com aquela experiência não soubesse que havia aqui uma série de normas que eram inconstitucionais de caras. Né? E, portanto, eu quero acreditar que o governo fez isto também para ver o que é que passava, para testar e ao mesmo tempo para pôr o Chega, talvez também pode ser instrumental para futuras, digamos assim, alianças com o Chega, sabendo que as coisas vão bater na trave do Tribunal Constitucional se o aliado for o Chega. Isto é visto do ponto de vista benévolo. Do outro ponto de vista, nós temos... Do ponto de vista mais malévolo. Por exemplo, aqui o Hélio Carvalho, o nosso colega, escreveu um artigo no Expresso a explicar esta lei e tinha aqui 3 especialistas, Paulo Otero, Jonatas Machado ou Jorge Bacelar Gouveia, que não encontravam problemas constitucionais na perda de nacionalidade. E, portanto, eu punha aqui fichas... Achas que foram eles que ajudaram o governo? Se calhar é possível. Sim, um deles trabalha o Carlos Blanco Moraes é que trabalha na presidência do Conselho de Ministros, não é nenhum deles. Portanto, eu acrescentando aqui o Carlos Blanco Moraes, acho que estava aqui um leque de possíveis futuros juízes do Constitucional indicados pelo PSD e o Chega. Vocês corrijam-me aqui se eu estiver enganado. Não houve pessoas do PSD ou mesmo do Governo a acusar o Constitucional, quando foi da Lei de Estrangeiros, a ter tomado decisões ideológicas, ou foi só o Chega? Foram os próprios juízes, o então vice-presidente do Tribunal Constitucional, que já saiu, e
na lei de estrangeiros, algumas das normas declaradas inconstitucionais foram por uma maioria de um voto, 2 votos. Isto é diferente, é por unanimidade. Entretanto, saíram 2 juízes em princípio mais à direita, e agora esta votação não é uma votação por pouco. Sim. Na maior parte das normas são declarações de inconstitucionalidade por unanimidade, o que distingue bastante do que aconteceu na lei de estrangeiros. Paula, agora aqui voltando um bocadinho atrás e voltando à greve geral e àquelas declarações de Leitão Amaro sobre a greve ter uma adesão de 0 a 10% e de ser inexpressiva. Setor privado, sim. Como é que se percebe aquela declaração do ministro? Então, acho que tens de ir mais atrás, tens de perceber como é que todo este Vai lá mais processo, atrás à vontade. sim, como é que todo este processo tem sido conduzido, quer dizer, desde o princípio. Eu acho que se nota aqui, de certa forma, um modus operandi muito semelhante na atuação do governo. E quer dizer, do governo, porque Leitão Amaro não chegou ali lembrando-se de dizer aquilo foi pensado, não é? Que é o seguinte, e temos de voltar atrás porque... Pelo menos nós achamos que foi pensado. Não foi. Isso acho que foi, quer dizer, aquilo foi uma posição que o governo decidiu assumir e foi uma estratégia que o governo decidiu adotar. A ideia de desvalorizar a greve está nas declarações, está plasmada nas declarações que o governo foi tendo, quer através do ministro, quer da ministra do Trabalho, quer do primeiro-ministro, que convém que nos recordemos, a primeira coisa que disse foi que isto não fazia sentido nenhum, era uma greve para ajudar o PS e o PCP por causa de questões que ele relacionava com maus resultados eleitorais. E, portanto, foi tudo à bruta. E depois, eu acho que há aqui quando eu falo num modus operandi, que me parece, porque me parece uma repetição de coisas que já vimos anteriormente, de maneiras de olhar para as questões que se colocam do ponto de vista político da mesma forma, é que o governo demora muito até perceber que tem um problema, que não são os jornalistas que são chatos, ou que a fazer perguntas, ou a questionar, ou o que seja, é que não fez as coisas como devia ter feito, e isso tem consequências. E depois demora imenso tempo a aceitar essas consequências, ou alguma responsabilidade, e a reagir perante esse entendimento. Ou seja, demora a entender, no fundo. Aconteceu isto com Luís Montenegro com o caso da Spin não Viva, quer dizer, e ele próprio, não sei quanto tempo depois, lá veio dizer, sim, eu podia ter feito outra coisa, se calhar eu devia, de outra forma, se calhar eu devia de facto ter visto isto de outra maneira, ter dado logo as informações, esclarecimentos, blá, blá, blá. Ou seja, agora também o governo... Nesse caso demorou 2 aninhos só, não foi muito. Tu estás a falar de uma coisa mais específica ainda, que é a casa, mas eu já estou a falar dele enquanto primeiro-ministro, não é? E, portanto, enquanto o chefe do governo. Tens razão. Ele está a ir ainda mais atrás. Exato. Mas, portanto, eu acho que só agora, e só no dia da greve, convém dizer, ou na semana da greve, é que eventualmente podem ter percebido mais concretamente que isto de facto é um problema, que a forma, sobretudo a forma, que não são quaisquer pessoas a apontar ao governo como conduziram este processo, e eu estou-me a lembrar de um artigo da Cátia Mateus no Expresso, com as posições de Silva Penedo, António Bagão Félix, nomeadamente, que eu acho que é marcante, porque a partir desse momento se percebeu que de facto havia aqui não apenas críticas, nem posições partidárias, nem posições de hostilização por parte dos sindicatos, mas que havia de facto pessoas que são da área do governo a apontar ao governo, sobretudo, que a forma como conduziu o processo foi desde bruta e inoportuna
enfim, foram várias as críticas que foram apontadas, e eu acho que só a partir daqui e do dia da greve é que o governo percebeu, ou está a começar a perceber, espero eu, que, de facto não fez as coisas bem e, portanto, tem aqui responsabilidade na forma como chegou aqui. Não são os sindicatos que estão a fazer greves políticas. Eu nem sequer percebo o argumento das greves políticas. O que é que são greves não políticas? As greves não são por razões políticas, quer dizer, há aqui uma data de coisas que eu acho São que as greves laborais. São as greves laborais, por motivos laborais e outras por motivos políticos. Acabam nesta forma que me parece até tosca, sinceramente, de colocar a questão. Eu estive a ver a conferência de imprensa toda, e não apenas os bocadinhos que depois se colecionam nas redes ou que nós colecionamos aqui. E aquilo é deliberado, não foi de facto, não saiu da cabeça naquele dia de manhã ao ministro chegar ali a dizer aquilo. Tanto que o primeiro-ministro depois brevemente veio dizer uma coisa muito parecida, só como não ficou meia hora em loop a repetir, não se notou tanto. Mas a estratégia era aquela, era desvalorizar, porque o governo convenceu-se que os portugueses não compreendiam a greve e no dia da greve sai uma sondagem que diz que não é bem assim e que a maior parte dos portugueses está contra a reforma laboral do governo e que a maioria dos portugueses também entende o motivo do protesto. E, portanto, acho que talvez a partir do dia da greve possam compreender de forma diferente, mas já não foi a tempo para evitar aquela, enfim, figura, digamos assim. E, entretanto, a UGT foi chamada a uma nova reunião com a Ministra da Segurança Social, marcada para esta terça-feira. David, uma lei da nacionalidade apresentada como essencial que esbarra no Tribunal Constitucional, uma revisão do Código Laboral que enfrenta a oposição da rua. O governo consegue fazer reformas ou nem por isso? A primeira conclusão que eu poderia tirar disso, da conjugação desses fatores, é que a competência é uma condição sine qua non para se conseguir reformar. Ou seja, sem competência é mais difícil fazê-lo. E estamos a falar em planos diferentes, como é evidente, não é? No caso da lei da nacionalidade, assim como da lei dos estrangeiros, essa competência é tanto política como técnica, não é? É preciso saber redigir, é preciso saber quais são os limites fixados pela Constituição, e no limite, o que seria legítimo é achar-se que a Constituição tem limites que não devem ser aqueles, que devem ser outros, e propõe-se uma revisão constitucional. Isso também é competência, embora evidentemente do ponto de vista político fosse totalmente arriscado, mas legítimo de todo o modo. Agora, vamos lá ver. O que é que aconteceu na lei laboral? O governo insistiu numa espécie de negociação improducente, porque não teve nenhum resultado, durante 3 ou 4 meses, onde deixou muitas vezes os parceiros sindicais, o mais importante dos quais é o GT, pendurado nessa negociação. A determinada altura, o GT cansou-se. E se cansou, isso não foi seguramente por competência do governo, porque uma negociação implica empenhamento, acompanhamento e um objetivo final traçado que exige saber do lado do governo de que medidas é que estará disposto em última instância a abdicar para conseguir chegar a um acordo. Eu acho que o governo se convenceu que era autossuficiente, porque se convenceu que teria sempre um último recurso no Parlamento para aprovar a legislação. A UGT, a partir e esse do último momento recurso, em que... do teu ponto de vista, era? Era o Chega. Perdão, eu pensava que tinha tirado a conclusão também. O que é que aconteceu a partir do momento em que se anuncia a greve geral por parte da UGT e da CGTP, portanto conjuntamente, até ao dia de hoje em que falamos? O governo perde a fragmentação sindical, ou seja, as duas centrais unem-se
na crítica, e com isso, evidentemente, reforçam o tom crítico face à legislação proposta. Ponto 2. Os candidatos presidenciais que seguramente vão ter de decidir esta legislação unanimemente criticam, ou quase unanimemente, tirando Coutinho de Figueiredo, criticam a proposta e a falta de compromisso negocial do governo. E, por fim, com a sondagem e com a percepção de terreno em que é exímio, André Ventura recua. E isso era absolutamente previsível para qualquer agente que estivesse a observar a situação política. Portanto, o que me parece é que o governo falhou nessa percepção da evolução dos acontecimentos. Portanto, sem estes 3 fatores, o governo ficou sozinho na reforma laboral. E retomar as negociações exigirá o dobro do profissionalismo, se quiseres, ou do empenhamento também do governo face àquilo que tinha acontecido antes. Portanto, hoje será muito mais difícil o governo atingir os seus objetivos com esta reforma. E atenção, eu digo isto com o distanciamento de quem assume que Luís Montenegro tem razão, é preciso reformar nos momentos em que estamos com alguma estabilidade, não é no momento de crise que se consegue fazer uma reforma. 2, é preciso adaptar as leis laborais aos novos tempos, coisa que eu acho que esta proposta do governo não faz, mas ainda está em tempo de fazer. O que eu acho é que falhou no compromisso e na competência. E falhou nos 2 planos, lá está, nas 2 reformas grandes que o governo achava essenciais. Portanto, dito isto tudo, conclusões e sumarizo, o radicalismo é inconstitucional, a competência é uma condição sine qua non para reformar, e isto significa que estaremos particularmente atentos aos próximos passos, quer das negociações na concertação social e no plano político, inclusive após as presidenciais, o que significa atenção também a André Ventura, e, por outro lado, atenção à Assembleia da República, onde os partidos têm 2 lugares vazios no Tribunal Constitucional, e veremos que maiorias é que se formam e como é que a AD, ou se quiseres o PSD em particular, se posiciona relativamente à distribuição de juízes e de lugares, e já agora relativamente na resposta a esta decisão quase unânime do Tribunal Constitucional. E em relação ao preenchimento de lugares no Tribunal Constitucional, o preenchimento de lugares pode implicar uma nova releitura da lei da nacionalidade, porque pode ser sempre alterada e voltada a enviar para lá, mas também o Código Laboral pode um dia ir parar ao Tribunal Constitucional. Pois. Sim, Vítor, ia perguntar se também achas que é uma questão de competência. Bom, quer dizer... E competência técnica ou política ou ambas? Não, eu acho outra coisa que pode englobar isso, porque eu acho que, por exemplo, no caso da Lei da Nacionalidade, acho que é deliberado. Não acho que seja por incompetência, porque aquilo é claro demais para qualquer jurista, qualquer pequeno ou médio jurista, não achar que aquelas medidas vão bater na trave do Tribunal Constitucional. Cada jurista tem uma opinião, como sabes. Não, cada jurista tem 3, mas depois escolhe. Mas eu acho que não acredito que os juristas ali no governo que não soubessem que aquilo não ia funcionar. Mas pronto. Porque olha, eu já disse aqui uma coisa. Não era. Tudo bem, mas eu já disse aqui uma coisa. Deixem-me só acrescentar aqui um dado. Enquanto nós estamos a gravar, estão a acontecer as reações dos partidos. E o LIVRE, por exemplo, sugere que a direita tem vindo a aprovar leis inconstitucionais para justificar uma revisão constitucional. Achas que pode ser isto que está a acontecer? Olha, que eu acho que isso é uma... Eles têm ali a monomania da revisão constitucional. Sim, bastante. Tanto o Rui Tavares como o Jorge... Sim, por osmose o Jorge Pinto. Mas eu acho que sim, eu não discordo disso. Eu não discordo disso. Nem isso, nem a reconfiguração das personalidades que lá estão. E, portanto, forçar isto também pode ser uma maneira de tentar dizer que é preciso uma revisão constitucional. Sendo que coisas que bateram ali na trave não são só por princípio, já isto tinha acontecido no tempo da Troika. Não é por causa da Constituição que está escrito na Constituição, é porque viola princípios gerais do direito. Não é só por o que está na Constituição. Mas pronto. Eu deixo aqui uma aposta e depois podem-me cobrar se isto não se verificar. Os political junkies que ouvem isto com atenção e que tiram notas e que vão guardar isto de certeza para daqui a uns meses me atirarem à cara, que é a parte de não reintegrar os trabalhadores despedidos ilegalmente.
de não poderem ser retirados, eu meto dinheiro, eu meto fichas que isto é inconstitucional. Mas pronto. Acho que aí até o Ventura mete Pronto. fichas. O professor Dr. Ventura também sabe muito bem o que é que há de dizer quando põe o sua persona de jurista sério e responsável. Porque se nós víssemos os primeiros 10 minutos do debate com o Jorge Pinto, ele basicamente só usou argumentos absolutamente, aparentemente sensatos. Criticou a questão do outsourcing, porque as empresas despedem os trabalhadores, depois vão contratar os mesmos trabalhadores mais baratos em outsourcing. Isto pode acontecer. Isso agora não é possível, mas com a revisão que o Governo pretende ou passaria despedimento assim. ilegal, ou até a pescaridade. Ele, a certa altura, parecia a Mariana Mortágua a falar, porque durante muito tempo o Bloco de Esquerda teve aquele discurso sobre os trabalhadores por turnos. Ele estava com o discurso do problema dos trabalhadores por turnos. Porquê? Porque é eleitorado do Chega. Portanto, ele funciona por utilidade e não propriamente pelas suas, muitos casos, pelas suas convicções. Agora, isto para dizer uma coisa, este governo, isto parece-me que é uma coisa muito interessante, e eu acho que já de vez em quando digo isto aqui, funciona como se tivesse maioria absoluta. É um governo minoritário que funciona como se tivesse maioria absoluta. Disse, não interessa. Era isso, tens toda a razão. Animei. Não é? E, portanto, aqui até o plano, o pendor do... Isto é muito curioso, porque na geringonça, portanto, anteriormente, portanto, estava tudo fixado no governo, porque o governo tinha maioria, o governo Passos, depois veio a geringonça e o plano passou para o Parlamento passou a ser a instituição mais, onde o centro do poder estava, porque dependia ali dos entendimentos com a esquerda, e depois voltou outra vez para o governo com o de António Costa, que tinha uma maioria. Agora, a prioridade está outra vez no poder executivo minoritário, o que é bastante curioso, digo eu, do ponto de vista da análise política. Sim, sendo que nós escrevemos ainda no anterior governo que Montenegro iria tentar ultrapassar isso através de uma governação mais por decreto do que por legislação que tivesse de passar no Parlamento, mas não é possível fazer isso em relação a tudo, não é? E, portanto, quando o governo se balança para leis laborais ou leis como a lei da nacionalidade, tem de garantir a negociação parlamentar. Paula, porquê que o governo deixa-me só dizer uma coisa. Eu ia perguntar-te a propósito disto, de terem na cabeça, de funcionarem como se fosse uma maioria absoluta. Porquê que isto acontece do teu ponto de vista? Pois não sei. Sorry, não tenho uma boa resposta. És uma resposta muito honesta. É bastante Gosto honesta. Muito de respostas honestas. Não sei. Vamos, eu tenho uma tese, é fácil. Deixa-me só dizer uma coisa rápida. Está a ter partido do poder, porque do lado tens o Chega e o PS. Isso é evidente. Mas essa parte é evidente. Eu ia dizer uma coisa que tinha a ver com o que tu estavas a dizer antes sobre isto poder ser uma estratégia para reclamar que é preciso mudar a Constituição. E eu tenho dado comigo a pensar que também pode ser estratégia para voltar a queixar-se de que não consegue reformar. Não se consegue fazer nada assim. Eles não deixam, não é? Portanto, atirar-se para o chão, para o chão e a pedir penalti. As forças de bloqueio para forçar lá mais à frente a tese das forças de bloqueio e a necessidade de clarificação. Mas isso exigiria outra... E de reforço da maioria? É nesse sentido. E como eu acho que eles continuam a achar ou a pensar que podem conseguir uma maioria absoluta à terceira, enfim, tenho isto na cabeça. Eu diria que isso Tu achas que não, David? Acho que exige outro grau de competência. Eu vou dar o exemplo que eu acho que é mais prático, que é... Isso é tão bom! Não, mas é que, por exemplo, na questão da greve geral, independentemente do que achamos e do que valorizamos ou não as sondagens e do que vimos ou não vimos, é evidente que o governo tinha aquele discurso de Leitão Amaro preparado o dia anterior, não ouviu greve nenhuma para fazer aquele discurso vinha preparado e faz parte da tática política, nem sequer leva mal, é o que é. Agora, é desproporcionado face à realidade que estávamos a ver. É o que é, mas não descredibiliza?
Claro, é por isso que eu digo que exige outro grau de competência, porque qual é o problema? É que tu precisas de adaptar o teu discurso ou a tua tática às circunstâncias que estás a viver. E naquele dia o desfazamento foi tão grande. É claro que a greve geral não foi uma coisa avassaladora, no sentido de o país parar todo, mas também é muito evidente que mesmo os serviços que continuavam a funcionar... É claro que nós nos guiamos muito pelas cidades onde vivemos, mas ao caso essas concentram uma parte muito grande, uma fatia muito grande da população. Lisboa e Porto eram cidades cujos serviços não estavam parados, abriram, mas que não tinham serviço. Pelo simples facto que mesmo as pessoas que foram trabalhar, trabalharam de casa. Isso significa que a economia, se não parou totalmente, claro que não parou totalmente, ficou a meio gás. Isto é de mediana, é tão de mediana, tão de mediano bom senso, que o próprio Luís Marques Mendes, que é um candidato mais da área política do PSD, soube perceber isso e traçar a mediana. E no próprio dia disse, a verdade deve estar alguns entre os dois. Era de rir, porque entretanto o governo ficava descalço, ainda mais sozinho do que aquilo que estava. Portanto, eu acho que se o objetivo for, e é perfeitamente legítimo que o governo diga, não, nós estamos aqui, vamos esticar aqui a corda porque queremos mostrar que é preciso uma maioria para efetivamente realizar reformas. Isso tem que ser feito com um grau de conhecimento e de adesão à realidade e às percepções das pessoas. Lá está, eles gostam tanto de percepções. E aquilo que é a opinião. As sondagens são mais importantes que as redes. Eles querem criar uma percepção. Vale, mas é muita gente. Mas é que eles querem criá-la. Só funciona no eleitorado. Só funciona no eleitorado da AD. Esse é o ideal. Ou seja, aquela reação tem tão pouca adesão à realidade, que não vai ajudar a AD a aumentar o seu eleitorado potencial para reformar a lei laboral. Posso dizer uma coisa? É claro. Tão absurdo dizer que a adesão está entre os 0 e os 10%. Isso aí sim é claramente uma manifestação pública de incompetência. Porque é como nas sondagens, quem tem 0% também pode ter menos 3,5%, está dentro da margem de erro. Portanto, na realidade, considerando a margem de erro das estimativas do governo, os 0% de Leitão Amaro podiam ser menos 3%, menos 10%. É absurdo. Atenção que isso era no privado, já agora era privado e setor social. Sim, era no privado e no setor social. Os 10% não era 0%, não era global, nem era... Como ouvimos no 0% início. não existe. Mas, por um lado, tínhamos o ministro a dizer essas coisas, por outro lado, tínhamos o PSD nas redes sociais a publicar coisas do género: a greve pode fazer o país perder 700 milhões de euros. Isto, há aqui um discurso um bocadinho duplo, não? Houve aí um desfazimento, de facto. E tinhas os PSDs na rua, por unanimidade, a votar a greve geral e a contribuir para que a greve geral fosse um sucesso. E tinhas Bagão Félix e Silva Peneda, que são uma ala, digamos assim, mais tradicional dos dois partidos que compõem o governo, a dizer que as coisas não se fazem assim como o governo está a fazer. Portanto, lá está. Eu insisto, tudo isto pode ser feito. Se calhar em alguns pontos até devia ser feito, mas tem que ser bem feito, porque senão deita tudo a perder. Paula, o David interrompeu-te. Mas eu, entretanto, perdi-me. Ias falar do discurso diferente entre PSD Não, sim, acho que houve aí um ministro. desfazamento, mas que não valorizo demasiado. Foi uma semana atípica por vários fatores de ordem funcional que não interessam muito aqui explorar, mas acho só que enfim, a mensagem não foi devidamente coordenada ou inteiramente coordenada. É o facto do líder parlamentar e secretário-geral estar numa viagem à China não ajudou à coordenação. Ainda bem que disseste isso para não ter de ser eu a dizer. Eu só levantei a hipótese, não disse que... É uma hipótese, eu também não posso concluir que isso foi assim. Claro. Mas posso intuir que possa ter contribuído para algum desfazamento nesse capítulo. Ou então estavam a tentar jogar ali em dois tabuleiros, porque isso também é uma forma de fazer um bocadinho de chantagem, não é? No discurso político. Por um lado, desvalorizar a greve, e por outro lado, dizer, mas atenção, que isto tem custos pesados. Na linha do o país está
numa fase em que não faz nenhum sentido fazer greve, e este argumento que o Luís Montenegro levou até a este limite, com um parênteses que foi quando finalmente resolveu aceitar o pedido de audiência da UGT no final do mês passado. Eu acho que ele aí deu um sinal que era importante. A UGT saiu de lá quase num outro clima. Era A reconhecer que tinha sido a importante. reconhecer que tinha sido importante, que o Primeiro-Ministro tinha conseguido desanuviar ali uma tensão que tem existido com a Ministra do Trabalho, e até eu acredito que quando se fala nesta tensão, ela seja para além das reuniões, quer dizer, porque não me parece que eles, quer dizer, que seja uma dificuldade desse nível. Parece-me que depois as declarações da Ministra públicas sobre a reforma são sempre no tom errado. Sim, a Ministra... Muitíssimo hostil, Sim. muitíssimo, como é que se diz, está-me a faltar a palavra, indisponível para, intransigível, inflexível para aceitar qualquer tipo de modulação daquela proposta. E isso, de facto, às tantas, numa entrevista à Lusa, o secretário-geral da UGT, Mário Mourão, dizia que às tantas estava um bocadinho confuso, e eu compreendo. Não é? Porque parece que tens um polícia bom e um polícia mau. Isso é uma tática de Não vamos negociação. negociar. Com certeza, lá está. Por isso o Luís Montenegro interveio ali naquele momento, que eu acho que foi, como digo, importante. Porém, depois volta tudo ao mesmo e, enfim, sobretudo, acho que não foi a tempo, acho que não perceberam, como dizia no princípio, em tempo, que isto saiu do controle. E só agora também é que se começaram a ouvir vozes críticas em público da área política do governo. E isso também conta, não é? O clima mudou, e tens um problema que eu acho que é muito importante e que vai ser determinante na forma como as coisas vão processar daqui para a frente. Não por acaso o GT foi chamado no dia a seguir à greve, isso também já estava pensado, já agora, não é? Não foi propriamente vamos aqui então, vamos dar um sinal que nós estamos disponíveis, mais uma vez, tudo uma estratégia pensada. Acho que as eleições presidenciais vão ser determinantes na medida em que há um candidato que precisava de tudo menos deste caos que está a acontecer, desta situação que é complicada para ele, que se chama Luís Marques Mendes, e que não me parece que o PSD, no caso o líder do PSD, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro, tenha muito interesse em comprometer. Deixa-me dizer um candidato que precisamente tem apelado a consensos e que ao centro sobre estes assuntos. Deixou um caminho no mais recente debate que eu me lembro dele, no mais recente frente a frente onde participou, deixou um caminho que eu não sei se já disse ao Primeiro-Ministro, imagino que sim, mas que pode ser uma saída para o Governo. Que é? E para que é fazeres um debate, uma proposta que é mais ampla, que não se cinge à legislação laboral, que prevê, por exemplo, um acordo salarial, que prevê um acordo de rendimentos, que prevê coisas concretas em relação às contrapartidas sobre a produtividade. Eu não sei se este vai ser o caminho seguido pelo Governo, portanto, tornar esta discussão, sair desta limitação da reforma laboral e tornar a discussão, de facto, mais abrangente, tornar esse acordo mais abrangente, mas pode ser uma forma de o Governo contornar isto, até porque na semana anterior a Luís Marques Mendes ter feito esta proposta, eu comecei a ouvir, julgo que os ouvintes deste podcast compreenderão que ainda não publicamente, mas comecei a ouvir conversas de algumas pessoas e dirigentes do PSD a apontar no mesmo caminho, não só reconhecer críticas à forma como o Governo conduziu o processo, mais do que à reforma em si, mas também a dizer que isto devia ter sido, de facto, pensado como uma estratégia mais ampla e mais abrangente, e não uma coisa que se cinge. Vamos então ver se essa estratégia se haverá competência ou não para estabelecer essa estratégia. Quem não tem competência não se estabelece. Não, é muito rápido, é para dizer muito antigo. Se o Luís Montenegro metesse lá na próxima ronda de negociações os 1.500 euros de salário mínimo, eu acho que se conseguia dar alguns passos para avançar. E os 3.000 de salário médio. Os 3.000 de salário médio. Mudava tudo.
Meus senhores, a conversa vai adiantada. Vamos então ao que não nos sai da cabeça. David Diniz, o que é que não te sai da cabeça? Olha, eu não posso deixar de assinalar, lamentar, entristecer-me pelo que aconteceu em Sydney este fim de semana, que é todos os títulos e sem qualquer mas, um ato terrorista, ou pelo menos um ato de uma desumanidade absolutamente inqualificável, e isso fica anotado. O que também não me sai da cabeça, se me permites o truque, é a reação de Donald Trump à morte de um dos maiores produtores, realizadores e também atores de Hollywood, Rob Reiner, que nós conhecemos por uma série por aí dos anos 80, Family Ties, que eu via enquanto jantava com os meus pais em casa. O Rob Reiner morreu com a mulher em casa, aparentemente às mãos do seu filho, toxicodependente, está a ser investigado o caso. O presidente dos Estados Unidos reagiu com a seguinte frase, que se não se importarem, vou rapidamente citar. Rob Reiner, um diretor de cinema e estrela de comédia, atormentado e em dificuldades, mas outrora muito talentoso, faleceu juntamente com a sua esposa, Michelle, alegadamente devido à raiva que causou aos outros, através da sua enorme, inflexível e incurável aflição, com uma doença mental incapacitante conhecida por síndrome de desequilíbrio de Trump, por vezes referida como TDS. Isto é a reação de um presidente dos Estados Unidos à morte de um dos maiores de Hollywood. Se isto não é desumanidade na Casa Branca, não sei o que seja. Obrigada, David. Vítor Matos, que não te sai a ti da cabeça? Olha, não me sai da cabeça o debate que vai acontecer mais logo, mas que amanhã, quando vocês ouvirem o podcast, já aconteceu. E, portanto, é o debate entre dois dos meus biografados para ficarem com o lugar do outro meu biografado. E, portanto, eu estou muito curioso neste momento por saber como se vai comportar. Podes dar de presentes de Natal packs de 3 biografias. 3 biografias. Eu não posso dar, eu posso não dar, mas posso recomendar às pessoas que deem, porque se for eu, não, pronto, os meus amigos e os meus famílias, já todos em princípio têm os livros, recomendo Na Cabeça de André Ventura e a biografia do Almirante Gouveia Melo, e se conseguirem encontrar a do professor Marcelo Rebelo de Sousa, pronto, mandem-me, porque eu não tenho exemplares, já só tenho um. Ou esperem pela próxima reedição. Exatamente, isso é segredo. Pronto. Faltou-me Então, já Feliz Natal a todos os nossos ouvintes. Não, senhor, qual Feliz Natal? Ainda tens mais uma Feliz semana. Natal, David, ainda tens mais uma comissão política para fazer. Mas há pessoas que Eu entram é que já de férias. posso desejar Feliz Natal, mas já lá vamos. Paulo Queiro Varela, o que é que não te sai da cabeça? Está relacionado com isso que tu disseste. Mais uma resposta honesta, ó David. O que não me sai da cabeça é o que não me sai das orelhas. Os nossos não podem ver, mas vocês podem. As pessoas não estão a ver, mas a Mas Paula vocês Varela podem, tem uns vocês brincos que podem são dizer. árvores de Natal. Natal. Como é que é possível? Não me sai da cabeça, Mas- de uma maneira muito concreta. Isso dá mesmo para dizer assim: tens uns brincos que parece uma árvore de Natal. Pois, são os verdadeiros brincos que parecem uma árvore de Natal. E pronto, e porquê? Porque vai rimar com férias. Portanto, eu já posso desejar-vos bom Natal. Pois a mim o que não me sai da cabeça é que para a semana é Natal e depois é Ano Novo e depois começa a campanha das presidenciais e isto corre tudo muito depressa. E como para a semana não voltarei a estar cá, posso desejar para já a todos os nossos ouvintes um bom Natal com um dos clássicos de Natal. Mas primeiro dizer-vos que esta Comissão Política, gravada entre as 5 e as 6 da tarde de 15 de dezembro de 2025, teve os cuidados sonoros do Tomás Delfim e do João Luís Amorim, tem a ilustração de Carlos Paes e deixo-vos, portanto, com o clássico de Natal e o coro de Santa Mar de Oeiras. A todos um bom Natal. Olá,
Eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast.